Você já pensou em ter o seu negócio? Melhor, você já pensou em ser empreendedor dentro de um assunto que a gente chama empreendedorismo? Uau, que palavrão! E o que será que é isso? O que esse tal de empreendedorismo é na prática? Bom, muito se fala a respeito desse assunto nos últimos anos. Cada vez mais se fala sobre empreendedorismo, sobre ser empreendedor. E isso, afinal de contas, tem a ver com a abertura, a criação de um novo negócio? Claro que tem, mas será que é só isso? Será que ser empreendedor é ter obrigatoriamente que ter o seu negócio? É sobre isso que eu vou conversar com vocês nesse vídeo para ver se você se interessa por esse assunto que eu particularmente gosto muito, não só de ensinar, mas também de praticar, de vivenciar, que é o empreendedorismo. O empreendedorismo não é algo novo, claro que não. Na verdade, o homem, ele é empreendedor desde a sua existência, sempre criando coisas novas, sempre desenvolvendo algo que venha para melhorar a sua vida ou para resolver algum problema que apareça e ele precise de uma solução para esse problema, ou quando ele percebe que pode fazer algo melhor daquilo que ele já estava fazendo, e então ele desenvolve algo novo, e então ele está empreendendo. Mas o empreendedorismo que a gente vem tratar aqui nesse vídeo particularmente é aquele que nós temos visto crescendo e bastante nos últimos anos. Pessoas se interessando em empreender. Claro que a gente vai falar com muito mais força, com muito mais intensidade na criação de novos negócios, mas eu vou falar para vocês também que é possível empreender, é possível ser empreendedor mesmo sendo empregado, colaborador de uma empresa em que você não é o proprietário. Vamos ver como é que é isso na prática. Se a gente for pegar a teoria sobre empreendedorismo, a gente vai encontrar muitas definições, várias maneiras de enxergar o que é esse empreendedorismo. Mas nos últimos anos, final do século passado, século XX, e já nesse século XXI que nós estamos vivendo agora, o empreendedorismo ele é colocado como quase que uma revolução silenciosa. É uma nova maneira das pessoas organizarem o trabalho que a gente tem com novos negócios, novas empresas, inclusive novos modelos de negócio que a gente fala e que mais para frente a gente vai tratar sobre esse assunto. Então o empreendedorismo é de fato algo que veio para ficar e que com certeza vai continuar crescendo. Por quê? Porque tem se mostrado extremamente importante para o desenvolvimento econômico e social dos países, do mundo como um todo. Isso não sou eu que estou falando, não. Existem diversas pesquisas que vocês podem encontrar. Uma delas é uma pesquisa mundial que acontece já há alguns anos e aqui no Brasil ela também faz a sua investigação, a sua coleta de dados para compor o relatório mundial, que é o relatório do GEM, G-E-M, Global Entrepreneur Monitor, que é então uma visão bem detalhada de como o empreendedorismo está ocorrendo no mundo. Aqui no Brasil, particularmente, essa questão do empreendedorismo também está acompanhando uma tendência mundial e com um detalhe: o Brasil sempre foi apontado entre os países mais empreendedores dentro desse relatório GEM. Acontece que nós já sabemos, por tradição, que o brasileiro é muito criativo. Ele
vai atrás de ideias novas e não só vai atrás, como ele coloca em prática. A gente tem inúmeros exemplos ao longo da nossa história. Mas acontece que tem uma outra realidade aqui no Brasil. Infelizmente, muitos negócios quebram, terminam a sua operação, enfim, fecham as portas em menos de 2 anos. Esse número já variou de 50%, mais de 50%, mas fica aí nessa faixa. E se a gente pegar negócios que encerram suas atividades nos 5 primeiros anos, esse número cresce bastante, ou seja, a gente ainda tem que aprender, não só criar novos negócios, mas também manter esses negócios funcionando, operando, porque senão não adianta. É claro que eu não estou dizendo que obrigatoriamente todo negócio que é criado, ou seja, um novo empreendimento, quando ele surge, ele vai durar por muito tempo. Quando eu falo muito tempo, sei lá, 10, 15, 20, 50 anos, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que um empreendimento, quando ele é bem criado e depois bem gerenciado, bem administrado, ele se mantém funcionando, operando, sendo competitivo durante o tempo em que se quiser, durante o tempo em que se está planejando. Como assim, Maurício? Quer dizer que eu posso planejar terminar o meu negócio? Sim, vou mostrar para vocês aqui que a gente pode ter, inclusive, negócios que começam, têm o seu sucesso e aí o seu empreendedor, o seu proprietário, enfim, ele resolve terminar a operação daquele negócio. Por quê? Porque ele acha que chegou o momento em que ele deve mudar para um novo empreendimento, mudar de vida, mudar de carreira. Isso é normal, faz parte. Ou até mesmo ele comercializa, ele vende esse negócio para uma outra empresa. E aí essa outra empresa vai decidir se ela incorpora esse negócio que ela adquiriu nos seus negócios já existentes ou se ela transforma esse negócio em outro negócio agora sobre a sua responsabilidade. Enfim, existem diversas possibilidades, mas o que eu estou dizendo é que nesses casos, o encerramento das atividades do negócio foi planejada, foi programada e intencional. O que a gente não quer é que o empreendedor, depois de um certo tempo em que ele tem o seu negócio funcionando, ele não consiga se manter, ele perca a competitividade, ele comece a ter prejuízo e ele se vê obrigado a encerrar as suas atividades. Isso é o que a gente chama de morte do negócio, que a gente não quer. Aliás, quando isso acontece nesses 2 primeiros anos de operação, a gente chama de morte prematura do negócio. Bom, como eu falei para vocês, o empreendedorismo ele acontece no mundo inteiro. É visto de várias formas. Eu não vou agora, nesse vídeo, ficar falando de definições que a teoria traz para a gente sobre empreendedorismo. Você pode consultar, você pode buscar o que autores falam sobre esse assunto, que eu acho bastante interessante, mas eu quero comentar a respeito de um conceito ou de uma ideia ou de um estudo, enfim, feito sobre empreendedorismo no início já do século passado, século XX, por um economista chamado Joseph Schumpeter. Schumpeter ficou muito conhecido por falar de inovação e do empreendedorismo dentro de um conceito que ele colocou chamado destruição criativa. O que ele queria falar com esse nome destruição criativa? É o seguinte, o empreendedor é aquela figura, é aquela pessoa que vai destruir, ou seja, terminar, que ele também chama de descontinuar, aquilo que já existe para criar algo novo que vai substituir este algo que já existia e que ele está destruindo ou
terminando desativando. Por quê? Porque ele traz nesse novo uma inovação. E aí, a partir dessa inovação, aquilo que existia então termina e há um novo negócio, há algo de novo sendo colocado em prática, e não só o empreendedor, mas todo um conjunto de negócios, de empresas que vão seguir agora essa nova realidade que foi trazida por esse empreendedor. Então, olha só, esse empreendedor, dentro desse empreendedorismo, é aquela figura, aquela pessoa que acaba transformando o cenário econômico que a gente tem naquele momento e vai então acabar desenhando o próprio futuro. E isso vai durar para sempre? Claro que não. Vai haver um novo momento de uma nova descontinuidade, de uma nova ruptura, e um outro empreendedor, ou mesmo esse próprio empreendedor, vai fazer que exista algo novo em substituição àquilo que já existia. Isso é algo contínuo, isso é inovação que vai acontecendo atrás de inovação, e depois a gente vai ter então o fenômeno do empreendedorismo ficando muito forte, como eu falei, no final do século passado e agora no início desse século. Por quê? Porque agora nós temos as inovações em muito maior número, em muito mais quantidade e rapidez, velocidade. Por isso que então o empreendedorismo agora ele é muito mais intenso, ele é muito mais presente na nossa realidade do que a gente tinha anteriormente. E isso tende a continuar, isso tende a crescer, porque cada vez mais a gente está tendo pessoas que estão desenvolvendo inovações, seja ela própria começando um novo negócio ou dentro das empresas, pessoas com essa característica de desenvolver algo novo que estão fazendo as inovações com mais frequência e em maior quantidade. Bom, eu falei para vocês que o empreendedorismo é algo amplo, algo bastante grande. Por quê? Porque a gente vai poder ver o empreendedorismo em várias aplicações, criando um novo negócio, criando um negócio sozinho, uma pessoa só, ou um grupo de pessoas, ou uma equipe dentro de uma empresa que já existe, uma empresa pequena, de médio porte, de grande porte. A gente vai poder ter isso acontecendo em qualquer setor da economia, na área de alimentação, agrícola, industrial pesada ou industrial eletrônica, na comunicação, na informática, na saúde, enfim, a gente tem a aplicação do empreendedorismo em qualquer área. Claro, em algumas isso acontece com maior frequência, porque é uma característica do próprio setor a necessidade de inovações, mas a gente tem outros setores que talvez não seja tão intenso a ocorrência do empreendedorismo, mas sem dúvida nenhuma ele pode estar presente lá também. Inclusive no setor público. Sim, e ainda mais naquelas organizações, naquelas empresas que não visam lucro, que elas têm um interesse em agregar valor à sociedade de uma forma que cause impacto para a sociedade, para o meio ambiente, enfim, e não necessariamente ela visa lucro. Ali também eu vou ter o empreendedorismo. Então a gente tem o empreendedorismo como um processo. Não é alguma coisa estanque, alguma coisa factual, assim, instantânea. Não, ele é desenvolvido. Você precisa de o que a gente chama de entradas, informações, recursos, pessoas, enfim, para depois você transformar algo que é uma ideia com o uso desses recursos para que você tenha um resultado final. E o que é o resultado final? É o empreendimento. Empreendimento, então, que pode ser
um novo negócio, um novo produto, uma nova forma de fazer as coisas, enfim, é algo novo que antes de iniciar esse processo não existia, mas a gente começou, desenvolveu, processou e agora a gente tem esse algo novo. Provavelmente, no conceito do Schumpeter, o que a gente tinha anteriormente vai ser substituído em algum momento por este algo novo que a gente tem agora no final desse processo do empreendedorismo. Mas a gente não vai trabalhar obrigatoriamente em cima desse resultado que vem para substituir o que já existia. Isso aí a gente chama também de inovação disruptiva ou inovação radical, aquilo que realmente termina com o que existia. Nós temos dois exemplos aí bem clássicos. A fotografia. A fotografia que a gente tinha em formato papel, em que você comprava o filme, tirava a foto, depois mandava revelar, esse modelo de fotografia, e agora a gente tem a fotografia digital, que foi uma revolução em cima da questão da fotografia. Foi uma inovação disruptiva, que a gente fala, do modelo de fotografia que a gente tinha até então. E o outro exemplo clássico, já que a gente tem, é em relação à música. A música que a gente tinha gravada em discos, vinil, em que a gente precisava de um toca-discos com agulha para poder ouvir as músicas ali gravadas. E, aliás, com uma capacidade de gravação muito reduzida, eram poucas músicas que a gente tinha num disco. Hoje, a gente tem o modelo da música na nuvem. Não vou nem falar do CD, já estou pulando aí para a nuvem, que é uma outra inovação radical. A gente tem, então, essa inovação disruptiva, porque ela vem substituir aquele disco vinil e os outros que vieram depois, né? Inclusive até mesmo o CD, e por que não já não dizer que também substitui inclusive o pendrive, a música na nuvem, então, para a gente ouvir nos formatos que vocês conhecem, como por exemplo o MP3. Bom, eu dei esses dois exemplos para vocês, mas foi justamente para dizer que eles existem, mas que a nossa conversa é em relação ao processo do empreendedorismo para a gente criar coisas novas, que vão ser coisas novas aplicadas no dia a dia da empresa, nos meus afazeres ou a criação de um novo negócio, um novo empreendimento para a gente colocar ele em funcionamento. Eu comentei com vocês a respeito daquele relatório do GEM, uma pesquisa mundial sobre o empreendedorismo. Nesse relatório tem muita informação interessante e algumas delas têm a ver com as condições favoráveis ao empreendedorismo. E isso é colocado como fatores que influenciam no empreendedorismo, que pode variar de país para país ou mesmo dentro de um país, de região para região, especialmente quando a gente fala no Brasil, né? Esse país extremamente grande, heterogêneo, com muitas características particulares diferentes em cada região. E aí então, dentro desses fatores, a gente pode considerar a educação, as características culturais do lugar, ou mesmo da família. A gente pode incluir também os incentivos governamentais para o empreendedorismo, a facilidade de acesso à educação para o empreendedorismo. Sim, a gente tem formatos de educação que são mais empreendedoras do que outros. E o próprio ambiente econômico que a gente tem naquele momento, que pode ser mais ou menos favorável para o empreendedorismo. Bom, nesse vídeo que eu estou terminando agora, eu quis mostrar para vocês o que é, de uma forma bem geral, esse tal de empreendedorismo e o que vem a ser o empreender. Mas a gente precisa detalhar, precisa agora falar sobre como é o processo
eu não falei que o empreendedorismo é um processo? É preciso a gente entender como que isso acontece para a gente ver se o que nós temos na cabeça, pensando em empreender, está compatível com aquilo que realmente deve ser feito. E aí então a gente vai começar a partir do próximo vídeo falando deste processo. A primeira coisa então é como que ele funciona, como que são aquelas tais entradas, processamento e o resultado, que é o empreendimento, que eu falei no começo, e aí a gente vai detalhar no próximo vídeo. E depois cada um vai vindo com um assunto novo para que a gente possa entender e colocar isso em prática. Vou ficar esperando vocês no próximo vídeo, então, para a gente conversar sobre esse tal processo do empreendedorismo. Até lá, um abraço!